Vocês vão acompanhar que houve uma evolução da liderança, tá? Começando com o autocrático é o ênfase nele, é o líder, é o famoso chefe, é o chefe. E esse líder, ele foi muito utilizado, essa liderança, logo no começo da administração. Numa dessas lives que nós vamos fazer, eu vou trazer a evolução da primeira revolução industrial. Lá tinha a presença marcante do chefe, gente, desse líder autoritário, né? Esse líder autoritário, geralmente, eles são originários de pessoas mandonas, controladoras e ditatoriais, tá? Eles são aquelas pessoas assim que o subordinado não tem vez, ele que decide tudo, tá? E muitas vezes ele desmotiva as pessoas e causa muito estresse no ambiente de trabalho. Causando estresse, acaba causando muito conflito. Como que você identifica um líder desse na tua organização? Eu vou fazer um parêntese aqui, gente. Pessoas de 40 anos, 50 anos, 60 anos, principalmente os Baby Boomers, a metade do geração X. Eu já falei aqui, só recapitulando os Baby Boomers. E próxima live, anote aí, gente, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre os conflitos que acontecem dentro das organizações nas 4 gerações. Anotem aí, quarta-feira que vem, 19h30. Por que as pessoas discutem, brigam e não se acertam dentro da empresa? Por que os Baby Boomers ficam tempo dentro da empresa e a geração Z vai embora logo? Hein, gente? Vocês vão entender isso aí. Mas vamos lá. Qual foi o primeiro líder autoritário que vocês tiveram, pessoas que têm a minha idade, em torno de 50 anos? Vocês lembram disso? Se vocês pensaram no pai de vocês, muitos de vocês tiveram um pai assim, extremamente autoritário. Quem mandava era ele, você não tinha voz, não tinha vez. Bastava ele olhar para o sujeito, ai. Só bastava olhar, né, gente? Uma olhada do pai, a gente já sabia o que ia acontecer, né? Sensibilidade nenhuma. Não tem essa de ficar de chororô. Não tem essa de... Não. Atividade vem do posto. Diferente do líder 4.0, dos outros líderes aí que conquistam, né? Esse não. Eu sou o cara, eu sou o chefe, quem manda aqui sou eu, né? Ou ele vem do posto dele, ou ele vem de um ofício. Foi designado que ele é aquilo ali. Então ele se prevalece daquilo ali, tá, gente? Todas as decisões são dele, né? Ele desconsidera, não tem opinião dos outros. É ele que manda e acabou. Também a responsabilidade é dele. Outra coisa, ele colhe os frutos. Fui eu que fiz. E ele não dá essa pro que os outros fizeram, que a sua equipe fez. O controle dele é o máximo, ele controla tudo. Ele quer saber de tudo, né? E ele é focado nas tarefas, ele não quer saber de pessoas foram feitas ali para trabalhar, ele não quer saber se o cara está cansado, se o cara está cheio de nhenhenhé e frufru, não quer saber, esse não quer saber. Outra coisa, ele não gosta que formam grupos de amizades, ele é um cara assim que não tem amigos, não gosta muito de amizades, né? E outra, gente, eu senti na pele, que às vezes eu preferia levar uma palmada do meu pai, uma puxada, do que levar uma cobrança. Esse povo é muito ácido nas cobranças. Ele é muito coercitivo. Tá, pessoal? Eles são muito duros. Não é essa de chegar falando mansinho, não. E muitas vezes isso aí, ter uma cobrança muito, muito ácida com uma pessoa hoje, com um milênio, com uma integrante da geração Z, pedir, o cara vai acabar saindo, tá? E ele provoca muito medo nos seus colaboradores, tá, gente? Muito medo, é uma gestão pelo medo.
Fez, não fez, passa no RH que resolve. Não tem conversação. Tá ok? Tá, Valmir, mas isso aí é ruim? Não sei. Foi bom no passado. Vamos entender se é ruim ou não. Mas tem coisa boa? Tem coisa boa, gente. Olha só. Quando o líder é autoritário, as decisões e implementações são rápidas, porque só depende dele. Não depende de mais ninguém, de vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Com ele não existe trocar ideia. É ele que decide. Raciocínio muito rápido e processual. É o processo, é o fazer. Está na cabeça dele. Esse cara alivia situações de estresse e de crise. Por quê? Porque ele chama a responsabilidade, ele vai lá e decide. Não fica tentando achar culpado. Ele vai lá, a responsabilidade é dele. Ele quem manda, ele quem faz. Só que assim, ele precisa de uma autoqualificação e de uma especialização para ser esse líder. Porque como é ele que tudo decide, tudo ele que sabe fazer, ele tem que saber fazer para se manter no cargo. Então ele é o cara que tem o conhecimento. Ele não depende do conhecimento dos outros. Para quem exercer essa liderança, tem que ser o cara. Ok? Uma coisa muito importante, gente, e aí que pode ser usado. Esse líder dá certo aonde? Onde tem equipes inexperientes, onde tem equipes com pouca instrução, tá? Equipes com pouca instrução dá certo isso daí. Por quê? Porque ele decide, ele manda, o pessoal fica quieto. E não adianta querer argumentar. Não adianta, tá? Então essas são as vantagens. Por exemplo, pega uma equipe para tocar uma equipe aí que não sabe direito, pessoas inexperientes, pessoas com pouco estudo. Não que pessoas com pouco estudo, gente, que eu falo de escolaridade, não tenham conhecimento. Tem gente que não tem estudo e tem mais conhecimento do que quem tem um canudo de faculdade. Ok? Mas o que eu falo assim de conhecimento naquele determinado segmento, naquela determinada tarefa, a pessoa não tem o conhecimento. Tá ok? Beleza. Nós falamos das coisas boas. Vamos falar das coisas que não são tão boas, as desvantagens. Passível de microgerenciamento. Pô, meu, o que é isso? A pessoa quer saber de tudo, está enfiado em tudo, não larga, está sempre em cima, e muitas vezes as pessoas não gostam que o líder esteja só em cima. Aquele cara... E muita coisa. E quem tem esse estilo aí, ele não alivia muito, ele é meio grosso mesmo, gente. Tá ok? Outra coisa, é ele que faz, ele leva as glórias. Ele não oferece sensos de propriedade profissional. Esse cara não agradece nunca. Obrigado, não, isso não existe. Para ele, o estilo dele não existe. Tu não fez mais que tua obrigação. Tu é pago para fazer isso. Ok? A cultura do trabalho é baseada no líder. Por quê? Porque assim, nada se faz a não ser pelo líder. Então tudo é do jeito dele, a cultura é dele. As pessoas se tornam muito dependentes dele, tá, gente? Criam-se uma dependência incrível desse cara. Aí você pode pensar assim, barbaridade. E quando esse cara faltar, como é que faz? Aí nós temos um problema. Alguém acima dele vai ter que substituí-lo, porque ele não prepara as pessoas que estão junto com ele. O subordinado deles ele não deixa, não prepara. O ambiente organizacional não desenvolve porque ele não deixa. Tu não pode ter iniciativa, ele mata toda e qualquer iniciativa e com isso as pessoas se desmotivam. Tá? Não tem criatividade, gente. Não tem inovação. Porque tudo tem que partir da cabeça dele. Outra coisa bem importante. Tem histórias que em tempos antepassados, em tempos passados, então, as pessoas iam olhar no pátio para ver se o carro do líder estava no pátio, porque era motivo, porque era uma gestão por medo, então o líder estando com o pátio é sinal que ele estava na fábrica. E se estava na fábrica e eu não estou produzindo e eu não estou trabalhando, e o bicho me pega, e daí?
Como é que eu fico? Então bastava o cara estar na empresa para o pessoal trabalhar. O pessoal saía, o líder saía, o pessoal se desmotivava e parava. Tá ok? Então o que acontece? Eles só trabalham nesse modelo quando o líder está por perto. E outra, cria uma falta de confiança nos colaboradores. Os colaboradores têm medo de tomar decisão e não podem tomar decisão. Então tudo é na mão dele. E com isso, o que acontece? Começa a travar o processo. As pessoas não tomam decisão nenhuma sozinha. Por quê? Medo. E aí, pessoal, existe uma coisa. Essas pessoas são reprimidas e pode causar estresse, indisciplina, explosões de agressividade dentro da equipe. As famosas brigas dentro do ambiente de trabalho. Pasmem vocês, mas as brigas dentro do ambiente de trabalho acontecem mais quando tem o líder que tem o perfil autoritário, autocrático. Ok? Então esse é o cara bom para um lado, mas ruim do outro. Porque ele não deixa as pessoas crescerem, tudo é ele. E a empresa, sem contar que a empresa fica totalmente dependente dele. Porque se ele faltou, ele não pode ficar doente, ele não pode tirar férias, porque a coisa vai pro brejo. Eu trouxe aqui apenas três exemplos para vocês, gente, de 3 líderes autocráticos. Hugo Chávez, da Venezuela, Adolf Hitler, quem nunca viu falar, e o Fidel Castro de Cuba. Beleza? Os desafios da liderança autocrática. Qual é o desafio que eles têm, gente? Primeiro, como depende só dele, ele tem que demais de aumentar o seu conhecimento técnico, ele tem que saber. Outro desafio, ele tem que deixar as regras bem claras. Porque se não deixar as regras bem claras, as pessoas fazem ou ficam perdidas, ou fazem pela metade, de medo, não fazem. Então esse é o desafio que ele tem que fazer. Conhecimento e ferramentas. Ter o conhecimento técnico do negócio e as ferramentas. Por quê? Porque tudo depende dele. Então esse é um desafio dele. Ser confiável e consistente. Então para ele exercer isso, eles têm que ter ser uma pessoa confiável e consistente. Não ter seus altos e baixos, ou uma hora inspira confiança, outra hora não inspira confiança. As pessoas têm que confiar demais nesse tipo de liderança. Assumir a responsabilidade, muito importante. Tá, gente? Porque se tudo é com ele, ele é o responsável, então ele tem que assumir e não tentar achar culpados. Porque ele pode achar culpado de um erro que teoricamente seja dele. E ele tem que reconhecer o sucesso da sua turma. Ele não reconhece, não. E ele precisa começar a escutar os membros da equipe. Então são os maiores desafios dele.